Pare tudo o que você está fazendo agora, porque o que vou te contar vai explodir sua mente. Primeiramente, gostaria de deixar claro que se você veio aqui procurando mais um vídeo motivacional açucarado, pode fechar o vídeo agora e continuar sua procura por conteúdos que vão massagear o seu ego, porque o que vou revelar aqui é conhecimento tão pesado que Napoleão Hill teve medo de publicar por décadas, já que o conteúdo deste manuscrito original revela segredos que Napoleão Hill considerou perigosos demais para o público geral, aquelas pessoas que só querem uma dose de motivação rasa, que as deixa bem por apenas 10 minutos. Uau, você ainda está aqui? Isso já me diz muito sobre quem você é. Enquanto 90% das pessoas fugiram correndo depois do que eu acabei de falar, você tomou a decisão corajosa de ficar. Isso significa que você não é uma pessoa comum, você é alguém que está realmente disposto a quebrar as correntes mentais que te prendem a uma vida medíocre. Napoleão Hill sempre dizia que o primeiro teste para determinar se alguém está pronto para receber conhecimento poderoso é ver se a pessoa tem coragem de enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesma. Parabéns, você acabou de passar no primeiro teste. Agora posso te contar a história real por trás deste manuscrito secreto, sem filtros e sem açúcar. O que você está prestes a descobrir vai fazer você entender por que algumas pessoas vivem como reis enquanto outras passam a vida inteira lutando por migalhas. Prepare sua mente, porque a partir de agora, cada palavra que eu disser vai plantar uma semente de transformação tão profunda na sua consciência que você não vai conseguir mais voltar a ser quem era antes. Agora que sei que você está realmente interessado em conhecimento de verdade, vou te revelar a história fascinante de como Napoleão Hill descobriu segredos mentais tão poderosos que ele mesmo ficou com medo. Imagine descobrir um tesouro que esteve escondido bem debaixo do seu nariz por quase um século. É exatamente isso que aconteceu quando o manuscrito secreto de Napoleão Hill finalmente veio à tona no Brasil. Enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo conheciam apenas os 13 princípios de quem pensa enriquece, existia algo muito mais profundo e poderoso guardado a 7 chaves. Este material não era apenas mais um livro de autoajuda, era o verdadeiro laboratório mental onde Napoleão Hill desenvolveu suas descobertas mais revolucionárias sobre o poder do decreto. O que você está prestes a descobrir vai muito além do que qualquer pessoa comum jamais teve acesso. Durante décadas, apenas um círculo muito restrito de pessoas conhecia a existência deste manuscrito original, que continha não 13, mas 16 leis fundamentais sobre o funcionamento da mente humana e afirmo sem nenhuma restrição que a última lei vai te surpreender. Napoleão Hill sabia que estava lidando com algo tão transformador que precisava ser cuidadosamente preservado. Não é coincidência que este material tenha permanecido oculto por tanto tempo. Algumas verdades são tão poderosas que podem abalar as estruturas mais profundas da nossa percepção sobre realidade. A pergunta que não quer calar é: por que Napoleão Hill manteve essas descobertas em segredo por tanto tempo? A resposta vai te surpreender mais do que você imagina. Este manuscrito contém técnicas e princípios que vão muito além do simples pensamento positivo que conhecemos hoje. Aqui, Napoleão Hill revela o verdadeiro poder do decreto mental e como transformar pensamentos em realidade de forma quase instantânea. Mas para entender completamente essa história, você precisa conhecer o contexto por trás dessa descoberta extraordinária. A história por trás deste manuscrito é mais fascinante do que qualquer filme de suspense que você já assistiu. Napoleão Hill passou 25 anos da sua vida entrevistando os homens mais ricos e poderosos da América: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, e durante esse processo, ele descobriu algo que o deixou profundamente perturbado. Esses magnatas não seguiam apenas os princípios básicos de sucesso que conhecemos hoje, eles dominavam técnicas mentais tão avançadas que pareciam ter acesso a um poder sobrenatural. Hill percebeu que estava diante de conhecimentos que poderiam ser usados tanto para criar quanto para destruir, e isso o colocou em um dilema ético gigantesco. A diferença entre o famoso Quem Pensa Enriquece e este manuscrito original é como comparar uma bicicleta com uma nave espacial. Os 13 princípios que conhecemos são apenas a versão segura que Napoleão Hill decidiu compartilhar com o mundo, uma espécie de manual básico para iniciantes. Mas as 16 leis do manuscrito secreto revelam o verdadeiro poder do decreto mental, a capacidade de programar a realidade através de comandos específicos da mente. Hill descobriu que quando você domina essas leis, não precisa mais desejar ou esperar que as coisas aconteçam,
Você literalmente decreta sua realidade e ela se manifesta de forma quase automática. O motivo pelo qual este material demorou tanto para chegar ao Brasil é simples. Napoleão Hill sabia que estava mexendo com fogo. Ele viu como esses princípios transformaram homens comuns em titãs da indústria, mas também percebeu o potencial destrutivo se caíssem nas mãos erradas. Durante décadas, apenas um círculo muito restrito de pessoas teve acesso a essas informações, passadas de mentor para discípulo em total sigilo. Mas agora chegou a hora de você conhecer as leis mais poderosas que Napoleão Hill jamais descobriu. Vamos direto ao que interessa: as leis mais devastadoras do manuscrito secreto de Napoleão Hill. A primeira lei que vou revelar é chamada de Lei do Decreto Definitivo, e ela sozinha é capaz de transformar sua vida em 30 dias ou menos. Napoleão Hill descobriu que quando você para de desejar algo e começa a decretar com absoluta certeza, seu subconsciente entra em um estado de programação automática. É como se você estivesse reprogramando o código-fonte da sua realidade. Por exemplo, em vez de dizer "eu quero ser rico", você decreta "eu sou uma pessoa que atrai dinheiro naturalmente, e até o dia 30 de dezembro de 2025, vou ter R$50 mil na minha conta bancária". A diferença entre essas duas frases é a diferença entre sonhar e criar. A segunda lei que vai explodir sua mente é a lei da transmutação sexual, que não tem nada a ver com sexo, mas sim com energia criativa. Napoleão Hill descobriu que os homens mais bem-sucedidos que ele entrevistou sabiam como transformar energia sexual em energia criativa e produtiva. Henry Ford, por exemplo, canalizava essa energia para criar seus carros revolucionários, enquanto Thomas Edison a usava para inventar. Quando você aprende a redirecionar essa força primitiva que existe dentro de você para seus objetivos profissionais e financeiros, você se torna uma máquina imparável de criação. É por isso que pessoas que dominam essa técnica conseguem trabalhar 16 horas por dia sem se cansar e ainda assim produzir resultados extraordinários. A terceira lei do manuscrito original que poucos conhecem é a lei da autossugestão científica, que vai muito além daquelas afirmações bobas que você vê por aí. Napoleão Hill descobriu uma fórmula exata para programar o subconsciente usando frequências específicas de repetição, emoção e visualização. Não adianta ficar repetindo como um papagaio "eu sou rico". Você precisa usar a técnica correta que envolve estado emocional elevado, imagens mentais precisas e um timing específico que sincroniza com os ciclos naturais do seu cérebro. Quando você domina essa lei, consegue implantar qualquer crença ou habilidade na sua mente em questão de semanas, como se estivesse instalando um software novo no seu computador mental. Mas essas são apenas 3 das 16 leis poderosas que Napoleão Hill manteve em segredo por tanto tempo. Agora que você já teve um gostinho do poder real por trás do manuscrito secreto, chegou a hora de mergulhar ainda mais fundo nas descobertas que Napoleão Hill fez durante seus 25 anos de pesquisa. A quarta lei que vou revelar é chamada de Lei da Fé Aplicada, e ela vai destruir completamente tudo o que você pensava que sabia sobre fé e crença. Napoleão Hill descobriu que fé verdadeira não é sobre acreditar cegamente em algo, é sobre desenvolver uma convicção tão profunda e inabalável nos seus objetivos que sua mente para de aceitar qualquer outra possibilidade. Quando Andrew Carnegie explicou essa lei para Hill, ele disse algo que mudou sua vida para sempre: fé é o combustível que move montanhas, e quando você aprende a cultivá-la conscientemente, se torna literalmente invencível. A diferença é que em vez de ter esperança vaga, você desenvolve uma certeza absoluta no seu poder do decreto. A quinta lei do manuscrito original é ainda mais impressionante: a lei da autodisciplina. Mas cuidado, porque isso não tem nada a ver com força de vontade ou aquela disciplina militar que todo mundo prega por aí. Napoleão Hill descobriu que a disciplina verdadeira vem de uma programação mental específica que torna qualquer ação difícil em algo automático e prazeroso. Thomas Edison, por exemplo, conseguia trabalhar 18 horas por dia não porque era um viciado em trabalho, mas porque dominava essa lei e transformou o trabalho em um vício positivo. Hill observou que quando você aplica essa técnica corretamente, seu cérebro libera os mesmos neurotransmissores que libera quando você está fazendo algo que ama, tornando a produtividade uma experiência quase viciante. A sexta lei vai te deixar de queixo caído: lei da imaginação controlada. Napoleão Hill descobriu que existe uma diferença gigantesca entre sonhar acordado e usar imaginação de forma científica para criar realidade. Henry Ford usava essa lei para visualizar carros que ainda não existiam com tamanha precisão que conseguia ver cada parafuso, cada engrenagem, cada detalhe antes mesmo de começar a produção. Hill percebeu que quando você treina sua imaginação seguindo protocolos específicos, envolvendo tempo, intensidade emocional e repetição sistemática, você literalmente programa seu cérebro para buscar oportunidades e recursos que materializam suas visões. É como se você estivesse enviando comandos diretos para o universo sobre o que quer que aconteça na sua vida.
A sétima lei do manuscrito secreto de Napoleão Hill é talvez a mais controversa de todas: a lei da mente mestra coordenada. Hill descobriu que quando duas ou mais mentes se unem com um objetivo comum, elas criam uma terceira mente invisível que é mais poderosa do que a soma das partes individuais. Andrew Carnegie usava essa lei reunindo um grupo seleto de 12 homens toda semana, e juntos eles literalmente decretavam os rumos da economia americana. O segredo não está apenas em formar um grupo, mas em sincronizar as mentes numa frequência específica através de métodos de alinhamento cerebral que poucos conhecem. Quando você domina essa lei, consegue acessar uma inteligência coletiva que resolve problemas que seriam impossíveis para uma mente individual. A oitava lei vai fazer você repensar tudo sobre persistência: a lei da persistência organizada. Napoleão Hill percebeu que a maioria das pessoas confunde persistência com teimosia burra, e por isso fracassam. A verdadeira persistência funciona como um martelo científico que bate sempre no mesmo ponto até quebrar qualquer resistência da realidade. John D. Rockefeller aplicava essa lei de uma forma quase matemática. Ele definia exatamente quantas tentativas faria antes de mudar de estratégia, mas nunca mudava de objetivo. Hill observou que quando você organiza sua persistência seguindo ciclos específicos de ação e reflexão, você se torna como uma força da natureza que simplesmente não pode ser parada. É a diferença entre ser uma gotinha irritante e ser um tsunami devastador. A nona lei do manuscrito original é explosiva: lei da transmutação do medo. Napoleão Hill descobriu algo que vai contra tudo que nos ensinaram sobre coragem. Medo não é algo para ser eliminado, mas sim transmutado em poder. Os grandes magnatas que ele entrevistou não eram pessoas sem medo, eram pessoas que sabiam como transformar medo em combustível para ação massiva. Thomas Edison tinha pavor de morrer pobre, e usava esse medo como uma energia que o mantinha inventando dia e noite. Hill desenvolveu uma técnica específica que ensina como pegar qualquer medo, seja de fracasso, rejeição ou pobreza, e convertê-lo instantaneamente em determinação inabalável através do poder do decreto mental. Mas prepare-se, porque as próximas leis vão fazer essas parecerem brincadeira de criança. Espera aí, você percebeu o que acabou de acontecer? Nós acabamos de passar pela nona lei do manuscrito secreto de Napoleão Hill, o que significa que você está exatamente na metade dessa jornada transformadora. Se você chegou até aqui, isso prova uma coisa muito importante sobre você: você não é como a maioria das pessoas que desistem no primeiro obstáculo. Napoleão Hill sempre dizia que o verdadeiro teste de caráter de uma pessoa não é como ela começa, mas se ela tem coragem de ir até o final quando as coisas ficam intensas. E adivinha? As próximas 7 leis são as mais poderosas e perigosas de todo o manuscrito. Aqui vem uma verdade que vai te chocar. Estatisticamente, 80% das pessoas que começaram este vídeo já desistiram neste exato momento. Elas não conseguem lidar com conhecimento verdadeiro que exige mudança real. Mas você está entre os 20% que tem fome de crescimento de verdade. Napoleão Hill chamava pessoas como você de mentes prontas para receber, e é exatamente por isso que os próximos segredos vão impactar sua vida de forma ainda mais profunda. Cada lei que vem a seguir foi considerada tão revolucionária que Napoleão Hill pensou seriamente em destruir o manuscrito original em vez de deixá-lo cair em mãos despreparadas. Agora eu preciso fazer uma pergunta direta para você. Você está realmente comprometido em transformar sua vida ou só está aqui por curiosidade? Porque as próximas leis exigem um nível de responsabilidade mental que nem todo mundo está disposto a assumir. Se você continuar assistindo, não poderá mais usar a desculpa de que não sabia como alcançar seus objetivos. Você vai ter nas suas mãos o mesmo conhecimento que criou os maiores impérios da história. Então me responda nos comentários: você está pronto para conhecer as leis que Napoleão Hill considerava perigosas demais para a mente comum? A 10ª lei do manuscrito secreto vai fazer você questionar tudo o que aprendeu sobre relacionamentos e influência. A lei da personalidade magnética. Napoleão Hill descobriu que carisma não é um dom natural, mas sim uma habilidade que pode ser desenvolvida através de técnicas específicas de projeção mental. Charles Schwab, um dos homens mais influentes que Hill entrevistou, revelou que conseguia fazer qualquer pessoa concordar com suas ideias não através de argumentos, mas dominando a arte da ressonância emocional. Hill observou que quando você aprende a ajustar sua frequência mental para combinar com a da pessoa à sua frente, você consegue criar uma conexão quase hipnótica que torna suas palavras irresistíveis. É como se você pudesse decretar diretamente na mente subconsciente do outro, através da sua própria presença. A 11ª lei é absolutamente devastadora: lei da concentração do esforço. Aqui Napoleão Hill revela por que 95% das pessoas vivem uma vida de mediocridade. Elas dispersam sua energia mental em 1000 direções diferentes e nunca conseguem gerar força suficiente para quebrar a barreira do extraordinário.
Hill descobriu que os milionários que ele estudou tinham uma característica em comum: eles focavam 100% da sua energia mental em um único objetivo por vez, como um laser capaz de derreter qualquer obstáculo. Quando você domina essa lei, sua mente se torna como uma lupa concentrando os raios do sol, capaz de queimar através de qualquer problema que apareça no seu caminho. O segredo está em usar o poder do decreto para programar seu cérebro a rejeitar automaticamente qualquer distração que não contribua para seu objetivo principal. A 12ª lei do manuscrito original vai te deixar sem palavras: lei da cooperação. Mas atenção, isso não tem nada a ver com aquele papo de trabalho em equipe que você ouve por aí. Napoleão Hill descobriu que existe uma forma científica de fazer outras pessoas trabalharem a favor dos seus objetivos sem que elas percebam conscientemente. Andrew Carnegie era mestre nessa lei. Ele conseguia fazer concorrentes, funcionários e até inimigos contribuírem involuntariamente para o crescimento do seu império. A técnica envolve plantar sementes mentais específicas nas conversas que fazem as pessoas acreditarem que estão seguindo suas próprias ideias, quando na verdade estão executando exatamente o que você decretou que acontecesse. É uma forma de liderança tão sutil e poderosa que as pessoas se sentem privilegiadas por poder ajudar você. A 13ª lei do manuscrito secreto é considerada por muitos a mais perigosa de todas: lei da força cósmica do hábito. Napoleão Hill descobriu que hábitos não são apenas comportamentos repetitivos, eles são programações que conectam você diretamente com forças universais que podem trabalhar a seu favor ou contra você. Hill observou que os homens mais ricos da sua época criavam hábitos tão poderosos que pareciam estar conectados a uma fonte de energia inesgotável. Henry Ford, por exemplo, tinha o hábito de decretar suas metas todos os dias às 5 horas da manhã, e essa prática simples criou uma força magnética que atraía automaticamente recursos, pessoas e oportunidades para sua vida. Quando você domina essa lei, seus hábitos se tornam como antenas que captam exatamente aquilo que você precisa para alcançar seus objetivos. A 14ª lei vai explodir completamente sua mente: lei da transmutação das emoções negativas. Napoleão Hill fez uma descoberta revolucionária. As emoções mais destrutivas como raiva, ódio, medo e frustração contêm uma energia tão intensa que, quando transmutada corretamente, se torna combustível para conquistas extraordinárias. John D. Rockefeller usava essa lei transformando a raiva que sentia dos concorrentes em determinação para criar estratégias ainda mais brilhantes. Hill desenvolveu uma técnica específica que ensina como capturar essas emoções no momento exato em que elas surgem e redirecioná-las através do poder do decreto para alimentar seus objetivos. É como pegar um furacão destrutivo e transformá-lo em energia elétrica que ilumina uma cidade inteira. A 15ª lei é absolutamente aterrorizante em seu poder: lei do sexto sentido. Napoleão Hill descobriu que existe um canal de comunicação mental que conecta você diretamente com uma inteligência superior, capaz de fornecer soluções e insights que sua mente consciente jamais conseguiria alcançar. Muitos dos gênios que Hill estudou, incluindo Thomas Edison e Nikola Tesla, relataram receber suas maiores invenções através de inspirações súbitas que vinham aparentemente do nada. Hill percebeu que quando você desenvolve esse sexto sentido através de práticas específicas de decreto mental, você passa a receber orientações precisas sobre quando agir, que decisões tomar e quais oportunidades aproveitar. É como ter um GPS cósmico que te guia sempre para o caminho mais rápido em direção aos seus objetivos. E agora chegamos à lei final, a mais secreta e poderosa de todas. Chegamos finalmente à 16ª e última lei do manuscrito secreto, aquela que Napoleão Hill chamava de a lei suprema do decreto absoluto. Esta lei é tão poderosa que Hill hesitou por anos antes de colocá-la no papel, sabendo que estava revelando o segredo final sobre como a mente humana pode literalmente comandar a realidade física. Diferente de todas as outras leis, esta não depende de ação externa, esforço ou mesmo tempo. Ela funciona através da emissão de comandos mentais diretos que reorganizam as circunstâncias ao seu redor de forma quase instantânea. Andrew Carnegie confidenciou a Hill que usava essa lei apenas em situações extremas, quando precisava de resultados impossíveis em tempo recorde. É como se você tivesse acesso a um controle remoto universal que pode reprogramar qualquer situação da sua vida com apenas um decreto bem formulado. O que torna essa lei suprema tão assustadora é sua simplicidade brutal. Napoleão Hill descobriu que quando você combina absoluta certeza mental com uma fórmula específica de decreto, você cria o que ele chamava de comando cósmico irresistível. Esta técnica foi responsável por algumas das maiores fortunas já acumuladas na história da humanidade, mas também por algumas das quedas mais espetaculares quando mal aplicada. Hill observou que esta lei funciona como uma espada de dois gumes. Nas mãos certas, ela é capaz de criar milagres financeiros e pessoais. Nas mãos erradas, pode destruir uma vida inteira em questão de meses. Por isso Napoleão Hill cercou essa lei de tantos avisos e pré-requisitos antes de revelar sua fórmula exata.
Agora você possui as 16 leis completas do manuscrito original que Napoleão Hill manteve em segredo por quase um século. Mas aqui vem a parte mais importante de toda essa jornada. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual sofisticado. Hill sempre enfatizava que essas leis não foram criadas para impressionar ninguém, elas foram desenvolvidas para serem usadas, testadas e dominadas até se tornarem parte da sua natureza. Cada uma dessas 16 leis tem o poder do decreto embutido no seu núcleo, esperando para ser ativado por alguém corajoso o suficiente para assumir total responsabilidade pelos resultados da sua vida. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse arsenal mental que acabou de receber? Você acabou de se tornar uma das poucas pessoas no mundo que conhece o manuscrito secreto completo. Nos vemos nos próximos vídeos para ativar esse poder devastador na sua vida.